Aleluia. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos para ficarem de pé e vamos dar início ao trabalho com a oração. Senhor Deus, Pai, agradecido, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nos dias de estenda das tuas mãos. Continua abençoando teu povo, Senhor, os que estão presentes, os que não puderem vir. Ó Deus, os que estão enfermos, continua abençoando. Nós te pedimos a tua misericórdia sobre cada um. Ó Pai, toma o primeiro lugar nesta reunião, Pai. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Então vamos ao Senhor com o hino número 171, irmãos. Vamos louvar a Deus. 171. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança, nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Queres ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, vai raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levar. Queres pecador, goza a salvação, venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Aleluia. Vamos continuar, meus queridos, louvando a Deus. 127. Aleluia. 127, vamos cantar para Jesus nesta noite. Aleluia. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação
salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra, atenda ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra, atenda ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra, atenda ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra, atenda ao teu mandar. Aleluia. Vamos, meus amados irmãos, ainda louvarmos ao Senhor, que Ele merece o melhor, né? Nós estamos aqui para agradecer a Deus por tudo que Deus tem nos dado. Vamos cantar o hino, meus queridos irmãos, o hino de número 90. Um pouco. O hino de número 90. Aleluia. A paz e a alegria no reino da luz, a pátria dos remidos, Jesus nos conduz no reino dos céus, a gozo e paz. Os filhos de Deus têm poder veraz, a paz e a alegria no reino dos céus. Os salvos lá entoam louvores a Deus,
Jesus tem prometido o Consolador, o Espírito Santo, o Instruidor, também prometeu no reino dos céus um santo lugar junto a nosso Deus, firmado nas promessas tão grande e eficaz. Agora neste mundo desfruto a paz, espero Jesus nas nuvens descer e na sua glória me receber. Amém? Vamos esperar, né, irmãos? Porque breve o acontecerá. Então, com certeza, a igreja vai continuar, aleluia, esperando. Vamos ficar de pé, irmãos. E nosso irmão João vai fazer a leitura e continuar com o trabalho. Vos salvo a igreja com a paz do Senhor, assim como autoriza nosso pastor, para dizer a palavra de Deus, da igreja, em nome do Senhor. Livro de Mateus, Evangelho escreveu Mateus, capítulo 9, versículo 9. Evangelho escreveu Mateus, capítulo 9, e o versículo de número 9 do Evangelho de Mateus. Glória a Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 9, que nos diz: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na fadiga um homem, chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e assentaram juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: Não necessita de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém. Glória a Deus. Quantos precisam de oração? Eu e a minha casa, Senhor, estenda as tuas mãos nesta noite. Precisamos da tua presença nesta reunião. Enchendo cada um com o Espírito Santo, com a tua misericórdia. E aqui estamos agradecidos por estarmos mais uma vez reunidos. Para junto te adorar. Estenda as tuas mãos, usa, o abençoa, tu pode, Deus, aleluia, fazer milagre. E assim abençoa aqueles que estão lá fora, aleluia, ouvindo a tua palavra. Tu és o mesmo e pode fazer. Nós o agradecemos em nome de Jesus. E amém. Pode sentar, meus irmãos. Meus amados, graças a Deus, nos pastor Dorian, seguimos o trabalho de Deus. Nós vamos ouvir a irmã Maria, e assim nós vamos dar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia! Amado Jesus. Salve da igreja com a paz do Senhor. Louvar o Senhor com o hino para a honra e a glória de Jesus. É o hino número 225. Na batalha contra o mal, se valente, segue em marcha triunfal, se valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz, oh, não deixes tua
valente. Se o maligno te enfrentar, se valente. Lutarás sem recuar, se valente. Seja aqui onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, se valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor. Cheio do Consolador, ser valente. Com altruísmo, com poder, ser valente. Franco sem o mal temer, ser valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor. Cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente. No Brasil, em terra ou mar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor. Cheio do Consolador, ser valente. Amém. Glória a Jesus. Aleluia! Graças a Deus, né, irmão, que possamos sempre estar firmes no Senhor Jesus Cristo, esperando a volta do Senhor. Nós vamos entregar nosso corpo e assim vamos adorando o Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Deus é bom e com certeza Ele vai continuando falando com a sua igreja e também com aqueles que ouvem a palavra do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Amado Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus, né, por mais uma sexta que o Senhor Jesus nos concedeu. E nós estamos aqui na presença do Senhor, né, para adorar esse Deus maravilhoso. O Deus que merece toda a honra e toda a glória. Eu vou louvar o Senhor com o hino 526. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vê falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas são de mim distantes, veja brilhar com vida e esplendor. Relembro, Deus, a glória cintilante que meu Jesus
és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste, transborda, Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando, vinha do céu o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Graças a Deus, né? Nós sabemos que grande é o nosso Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus que quer salvar o pecador que se encontra aí fora. Ele procura a você vir aos pés dele, porque ele está pronto para te salvar. Porque eu digo, não espere para amanhã não, porque amanhã pode ser tarde demais e não dá tempo de se arrepender. Jesus te convida hoje, porque ele te ama e ele quer te salvar. Por isso que ele te convida, venha aos pés do Senhor e abra a porta do seu coração e deixe Jesus entrar, porque eu creio que Jesus tem uma palavra nessa noite para mim e para você, mas é preciso nós abrir a porta do coração e deixar Jesus entrar. E Deus abençoe. Aleluia. Amado Jesus. Graças a Deus, né, moço, por tudo que o Senhor tem concedido. Vamos ver, Raquel. Glória a Jesus. Glória seja dada em nome do Senhor Jesus. E assim vamos adorando o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para adorar a Deus e dizer que Deus é bom. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Papai Senhor. Está falando pode? Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu Senhor guia. Ele só, não há língua para mim, não há, nem mais humilde, mais bem. Não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só,
perdoar na terra. Ele só, e pelos seus anos sempre leva. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se abrazido. Nele só, mas sua glória me arrebatiu. Nele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele nós temos um fim que guia. Nele só, água me enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Amém. Glória a Jesus. Meus amados, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, por tudo que Deus tem concedido, e nós vamos continuar glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir o nosso irmão Alex, e vai trazer uma palavra de Deus de noite para a igreja e também para os ouvintes que estão ouvindo a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus. Amado Jesus. Oh, amado. Deus é bom. Glória a Jesus. Salve os irmãos, com Santa Gloriosa Paz do Senhor Jesus. Amém. Como nos orienta o Diácono João, Amado Jesus. iremos trazer uma breve reflexão da palavra do Senhor nesta noite. E você que nos assiste Aleluia. pelas mídias digitais, saiba que o Senhor tem sempre o melhor para cada um de nós. E Deus se faz presente na reunião. Ele nunca nos deixa só. E é nesse intuito de adoração a Deus que nós nos alegramos em saber que Deus permitiu nós estarmos aqui nesta noite. E você nesta noite tem a oportunidade de estarmos, aleluia, reunidos. Você nesta noite tem a oportunidade de estar conosco, cultuando ao nosso Deus. Nós aqui enaltecemos a Jesus Cristo de Nazaré. Nós aqui enaltecemos a Jesus, o único Salvador. A Bíblia diz que Ele é o único Salvador que pode salvar a tua vida. A Bíblia diz que Ele é o único que pode tirar você do lamaçal do pecado e fazer de você uma nova criatura. Mas o que eu quero dizer nesta noite é que Deus tem o melhor para cada seguidor do seu Evangelho. Deus tem o melhor para cada um, aleluia, que aceitou Ele como Salvador de sua vida. Deus tem o melhor para aquele, aleluia, louvado seja Deus, que, aleluia, deixou este mundo corrompido de pecado e partiu a adorar a Ele, a servir a Ele, aleluia, como nos diz o Evangelho de Cristo. As coisas velhas se passaram, mas tudo se fez novo, ou seja, aleluia, louvado seja Deus, a renovação, aleluia, através da palavra,
Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz que através da palavra de Deus, nós somos mais do que vencedores. Através, aleluia, louvado seja Deus de Jesus. Ele nos dá a oportunidade única, aleluia, de servir a Ele em espírito e em verdade. Ele nos dá a oportunidade única de reconhecer que Ele é o único, aleluia, Salvador de nossas vidas. Ele é o único caminho que leva ao céu. A Bíblia fala do caminho, a Bíblia fala de uma porta, a Bíblia fala de Jesus. E é importante saber, aleluia, louvado seja Deus, que nós só vamos até ponto de nossa caminhada, aleluia, porque Jesus determina os nossos passos. Amado Jesus. E os seus passos nesta noite sejam dirigidos a ouvir e ouvir a voz de Deus. Que você possa nesta noite dizer, Senhor, eu quero fazer parte dessa família que vai morar no céu. Você possa dizer nesta noite, eu quero fazer parte da geração eleita. Aleluia, louvado seja Deus, povo adquirido de Deus para um dia e morar na glória. Amado Jesus. Saiba, meu amado ouvinte, aleluia, que olhando para o Evangelho, eu vejo que Jesus breve voltará. Ele pode voltar nesta noite? Pode. Porque a Bíblia diz, aleluia, que Ele não marcou o dia e nem a hora. Ele não marcou se vinha de manhã, de tarde, nem de noite. Mas Ele marcou, aleluia, que voltaria, aleluia, para buscar a sua igreja. E eu digo a você, aleluia, louvado seja Deus, que o mundo ao qual nós vivemos, Ele nos dá, aleluia, louvado seja Deus, além a observar as Escrituras Sagradas. Nós vemos que, aleluia, há países aí que estão em guerra, é a volta de Cristo. Nós vemos sempre Israel em guerra, porque Israel é terra santa, aleluia, lá está um povo adquirido, aleluia, para ir morar no céu. Então veja, aleluia, louvado seja Deus, que nós, aleluia, fazemos parte, aleluia, louvado seja Deus da promessa, porque adoramos a Ele, porque aceitamos Ele como único e suficiente Salvador de nossas vidas. O que eu quero dizer para você, aleluia, internauta que nos assiste pelo canal do YouTube e também pelo nosso Instagram, é que o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, preparou algo especial para cada um de nós. Estamos aqui, aleluia, em Vilas Lagoinha, em mais um culto de adoração a Deus. Veja que adoramos a Deus de uma maneira especial, enaltecemos a Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Então, eu quero deixar uma breve reflexão, serei breve, sem muito comentário, mas é bom falar do amor de Deus. É bom falar, aleluia, louvado seja Deus das Escrituras. É bom falar, aleluia, louvado seja Deus deste livro, que é o livro mais importante do mundo, porque nele contém a salvação eterna, nele contém, aleluia, os ensinamentos bíblicos e nele contém a palavra de Deus. E quando observamos atentamente, aleluia, a palavra de Deus, nós, aleluia, vemos, aleluia, como Deus pagou um alto preço, aleluia, através do seu Filho Jesus, ali na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Deus deu, aleluia, o seu próprio Filho para morrer por mim, para morrer por você. E eu pergunto, qual o amor, aleluia, louvado seja Deus, maior do que esse não tem, porque a Bíblia diz, aleluia, fortalece a cada um de nós nos mínimos detalhes. E somos gratos por tudo. Somos gratos por tudo, porque até que o Senhor tem ajudado a sua igreja. Eu quero deixar, meus amados irmãos, uma breve reflexão, aleluia, da palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus 24. Veja, aleluia, louvado seja Deus, Ele não marcou o dia e não marcou a hora,
mas vai ser rápido, aleluia, a volta de Cristo, vai ser rápido, aleluia, a volta do nosso Salvador. E alento para a igreja tem que estar preparada, esperando, aleluia, a sua vida. Aleluia, porque Jesus virá, aleluia, pela segunda vez. Aleluia, dessa vez, aleluia, ele não será crucificado, dessa vez ele vem buscar o santo e lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. E essa sua segunda vinda está próximo. Aleluia, louvado seja Deus. Mateus capítulo número 24, versículo de número 27, nos diz assim a palavra do Senhor nesta noite. Porque assim, aleluia, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vida do Filho do Homem. Veja, aleluia, louvado seja Deus, é um alento, aleluia, para cada um de nós saber que será muito rápido a volta de Cristo. Se você observar um relâmpago, ele conta de um lado, aleluia, e de repente já está, aleluia, do outro lado, porque é muito rápido. E a Bíblia nos diz, meus amados irmãos, aleluia, que ele voltará. Aleluia, louvado seja Deus, como nos diz aqui, aleluia, que o relâmpago sai do Ocidente e se mostra até o Ocidente. Ele sai de um lado e já aparece no outro, porque é muito rápido. Em outras palavras, eu digo ao amado, aleluia, que nos assiste nesta noite e nos escuta aqui em Vilas Lagoinha. Aleluia, que Deus, aleluia, está de braços abertos, esperando que você abra o seu coração para Ele. Talvez Deus queira nesta noite renovar a aliança. Talvez Deus queira nesta noite mostrar a você, aleluia, louvado seja Deus, que o tempo de adorar chegou, o tempo de voltar para a casa do Pai chegou, porque está se cumprindo as Escrituras Sagradas, porque cada vez mais, aleluia, nós vemos vidas perdidas, aleluia, perdendo o caminho da salvação, porque, aleluia, escuta a voz de Deus, mas não dá lugar ao Espírito Santo. E isso entristece muito, meu amado ouvinte, em saber que cada vez mais que chegamos aqui, pregamos de salvação, pregamos de libertação, pregamos de restauração, pregamos, aleluia, que Jesus é na tua vida, pregamos que se você vier a Ele você vai encontrar paz, vai encontrar descanso. E o que encontramos, aleluia, cada vez mais um desânimo aí fora, aleluia, que não dá ouvido à voz de Deus. Mas como, aleluia, fala a Bíblia, aleluia, nesta noite, aleluia, louvado seja Deus, que será como um relâmpago, aleluia, será tão rápido, aleluia, que ele sai do Ocidente e se mostra, aleluia, ele sai, aleluia, do Oriente e se mostra ao Ocidente. Será rápido demais e depois, aleluia, clamará o homem, aleluia, porque não recebi, porque não fui, aleluia, louvado seja Deus, a casa do Pai adorar ao nosso Deus. Meu amado ouvinte, eu quero deixar também, aleluia, outro versículo nesta noite, dizendo que Jesus vai voltar para vir buscar a sua igreja, dizendo que Jesus, aleluia, louvado seja Deus, olha para cada um de nós e contempla, aleluia, a nossa entrada sobre essas pontas, porque aqui recebemos a palavra, recebemos fortalecimento espiritual e guardamos a sua promessa em nossos corações, esperando, aleluia, a sua segunda vinda. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, apenas 2 versículos 16 e 17, nós vemos que a Bíblia, aleluia, louvado seja Deus, ele listra, aleluia, os versículos mostrando que ele está próximo, aleluia, de vir buscar o seu povo. Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17 nos diz assim a palavra do nosso Deus: porque o mesmo Senhor descerá do céu com larido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus,
os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que, aleluia, ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente, aleluia, louvado seja Deus, com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Isso é para aqueles, aleluia, louvado seja Deus, que aceitaram a palavra, para aqueles que pagaram um alto preço, para aqueles, aleluia, meus amados irmãos, que ao receber o Evangelho, aleluia, eles firmaram um compromisso com a palavra de Deus, compromisso esse de servir a Ele em espírito e em verdade. E Jesus procura, aleluia, nos últimos tempos, os verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Veja, aleluia, que Ele mostra que vai vir. Vai passar, aleluia, o tempo vai chegar. Como disse a palavra de Deus, o meu e o teu tempo chegará, mas o tempo de Deus em nossas vidas se cumprirá. Aleluia, louvado seja Deus, porque vai falar, aleluia, da trombeta de Deus, vai falar, aleluia, da vitória da igreja, vai falar essa grande vinda do nosso Deus, aleluia, porque a Bíblia diz que Ele descerá do céu, aleluia, com voz de arcanjo e a trombeta soando, aleluia, a igreja sendo arrebatada para encontrar com Ele nos ares. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que os que morreram em Cristo, aleluia, aqueles que morreram primeiro, aqueles que morreram, aleluia, mas não negaram a fé, aqueles que morreram, mas não negaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida. A Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, mas aqueles que ficaram, aleluia, depois nós, a Bíblia diz depois, aleluia, nós, os que, aleluia, ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente arrebatados com Ele nas nuvens, ao encontrar, aleluia, o Senhor nos ares, e assim estaremos, a Bíblia diz que estaremos sempre com o Senhor nos exércitos. E essa promessa, aleluia, louvado seja Deus, é verdadeira. Essa palavra é verdadeira. Essa palavra irá de se cumprir, aleluia, porque a Bíblia diz que passará todas as coisas, mas menos a palavra do nosso Deus. Então ela vai se cumprir. Eu creio na promessa, a igreja crê na promessa. E quem crê na promessa de Cristo sabe, aleluia, que Ele, aleluia, é fiel, aleluia, louvado seja Deus, e Ele não pode negar a si mesmo. Quando Deus promete, Ele cumpre. Ele prometeu e vai cumprir em nome de Jesus. Oh, Jesus amado. Quero deixar também, meus amados irmãos, outro versículo também, aleluia, dentro do contexto, dentro da palavra, dentro do Evangelho, dentro, aleluia, louvado seja Deus, da Escritura Sagrada, que você acompanha em sua Bíblia, que é a palavra de Deus. Veja que aqui nós falamos, aleluia, do que a Bíblia diz, aqui nós falamos do que o Evangelho diz, aqui nós falamos do que a profecia, aleluia, diz. E aqui nos diz em Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 28, aleluia, nos diz assim: veja, meus amados irmãos, é maravilhoso saber que eu e você e a igreja pertencem a essa promessa. É bom saber, aleluia, que nós, aleluia, temos paz em nosso coração, porque sabemos, aleluia, a quem servimos e para onde nós vamos. Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 28, nos diz assim a palavra de Deus nesta noite. Assim também Cristo, aleluia, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos,
aleluia, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam, aleluia, para a salvação. Nós esperamos, aleluia, a salvação de nossa vida depositada em Jesus Cristo. Você espera, aleluia, a salvação, você deposita em Jesus, porque, aleluia, meus amados irmãos, nós estamos aqui passando tempo porque não pertencemos a este mundo. Nós não pertencemos a este mundo, pertencemos a Deus. Aleluia, a Bíblia diz, aleluia, louvado seja Deus, que nós não temos aqui estadia permanente, mas do céu nós temos, aleluia, através da salvação da alma, através, aleluia, da salvação, aleluia, da vida. E aqui nos diz, meus amados irmãos, que a segunda vinda de Cristo virá. Também quero deixar outro versículo da parte do Senhor nesta noite, que se encontra, aleluia, lá em 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 10 de Pedro. Aleluia, que nos diz a palavra de Deus, 2 Pedro 3,10. Vai falar do dia do Senhor, vai falar da sua vinda, vai falar de um dia maravilhoso, vai falar da vitória da igreja, vai falar da minha e da tua vitória. Mas o dia do Senhor, aleluia, nos diz, virá, aleluia, como um ladrão de noite, no qual, aleluia, os céus, aleluia, passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes, aleluia, se desfarão, e a terra, aleluia, as suas obras que nela há se queimarão. Veja, aleluia, louvado seja Deus, que tudo aqui, aleluia, vai se acabar, que tudo aqui vai perecer, mas tem uma coisa que não perece na igreja, é a fé depositada em Jesus Cristo. Veja, aleluia, os homens planejam, aleluia, tantas coisas, porque sabe, aleluia, louvado seja Deus, que aqui, este mundo aqui vai perecer. Este mundo aqui, aleluia, virá, aleluia, o dia do Senhor virá, aleluia, louvado seja Deus, trazendo, aleluia, um grande estrondo. A Bíblia diz que elementos ardentes se desfarão, aleluia, como as estrelas cairão, aleluia, acontecerá um sobrenatural tão grande sobre este mundo. A Bíblia diz, meus amados irmãos, aleluia, a Bíblia diz, aleluia, que desfarão, aleluia, e a terra e as suas obras que nela há se queimarão. Mais uma coisa, aleluia, digo, aleluia, louvado seja Deus, a nossa fé em Jesus, a esperança da igreja plena, a convicção da vitória e a promessa depositada na Bíblia, que a Bíblia diz, meus amados irmãos, passará todas essas coisas, mas a palavra de Deus não passará, ela se cumprirá na minha e na tua vida. Então, aleluia, acontecerá, meus amados irmãos, tudo isso, aleluia, louvado seja Deus, mas a igreja vai estar num lugar especial, um lugar de vitória, um lugar de paz, um lugar, aleluia, louvado seja Deus, de descanso eterno, aleluia. A Bíblia diz, aleluia, que lá não haverá choro, lá não haverá tristeza, lá haverá alegria, lá haverá festa, porque a festa maior é estar na presença de Deus. Quero deixar, meus amados irmãos, mais um versículo, aleluia, louvado seja Deus, em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo de número 1, aleluia, versículo de número 7, nos diz assim: eis que vem, aleluia, com as nuvens, aleluia, todo olho o verá, até mesmo que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz que naquele grande dia, aleluia, todo joelho se dobrará perante ao nosso Deus. Até aquele mesmo, aleluia, que não acredita em Deus naquele dia, vai reconhecer, aleluia, Deus, aleluia, Salvador, aleluia, universal. Deus, aleluia, Deus Todo-Poderoso, aleluia. A Bíblia diz: eis que vem, aleluia, com as nuvens, aleluia. A Bíblia diz que ele virá nas nuvens e todo olho verá, ou seja, toda a terra, aonde tiver, aleluia, naquele
tempo que ele vier, pode ser hoje, essa vida pode, mas a Bíblia diz que será um acontecimento tão grande, tão extraordinário, aleluia, que todo olho humano o verá. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que ele vindo nas nuvens, e todo olho verá, até mesmo que transpassaram, aleluia, todas as tribos da terra se lamentarão, mas a igreja de Cristo cantará a vitória, porque sabe para onde vai e sabe o Deus que serve. Quero deixar mais um versículo, aleluia, ainda em Apocalipse, aleluia, nesta noite. Apocalipse 22, versículo, aleluia, louvado seja Deus 12, que nos diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 22, versículo 12 nos diz: eis que cedo vem, veja, eis que cedo vem. Então digo a você que está aí fora, aleluia, que está faltando para você vir aceitar Jesus nesta noite. Se Ele está falando em sua palavra, eis que cedo vem, aleluia, vem, aleluia, porque o amanhã pode ser tarde demais. Porque temos um adversário tentando roubar a nossa paz. Nós temos um adversário tentando tirar você da presença de Deus. Eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo, aleluia, a sua obra. Aleluia, é muito importante, aleluia, quando fazemos algo, aleluia, para o Senhor. Quando fazemos algo para Deus, quando colocamos adiante de Deus, aleluia, as nossas necessidades, quando colocamos diante de Deus a nossa esperança, quando colocamos diante de Deus a nossa vida. Quero deixar mais um versículo, meu amado irmão, em Lucas capítulo 19, versículo, aleluia, louvado seja Deus, 10. Para você que está aí fora, saiba que Deus, aleluia, louvado seja Deus, é um Deus que ama, é um Deus que deu a sua própria vida, além na cruz do Calvário, aleluia, por mim e por você. Lucas capítulo 19, versículo 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Veja, aleluia, que Ele tem amor, aleluia, por você que está aí fora. Veja que Ele tem amor por você, aleluia, que ainda não aceitou Ele como Salvador da sua vida. Veja que Ele tem amor especial, aleluia, para com a igreja, aleluia, para com você. É por isso que Ele diz nesta noite: venha, aleluia, porque tem algo preparado para você neste lugar. Em João capítulo 3, em João 3, aleluia, o versículo 14 a 17 nos diz: e como Moisés levantou a serpente lá no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou este mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Jesus veio para salvar, Jesus veio para libertar, Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Esse é o propósito de salvação, é trazer, aleluia, louvado você para a casa do Pai. Lá em Romanos capítulo número 5, aleluia, do versículo 8 ao versículo 11, nos diz assim, aleluia, versículo 8 11 nos diz: mas Deus prova seu amor para conosco. Deus prova seu amor a cada dia, aleluia, mostrando, aleluia, que Ele é especial. Romanos 8, aleluia, versículo, Romanos 5, versículos 8 até o 11 nos diz: mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo, aleluia, louvado seja Deus, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Porque se nós sermos inimigos de Deus,
fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Deus, Ele quer que você se reconcilie. Deus, Ele quer que você se reconcilie nesta noite. Deus está falando com você que está aí fora. Você precisa se reconciliar. Deus, faça Jesus, entre aqui, aleluia, aceite Ele, aleluia, como Salvador, aleluia, na sua vida. Lá em Romanos 6, versículo de número 23, diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, porque Cristo Jesus é o nosso Senhor. Ele te chama, aleluia, para você, aleluia, vir a Ele de uma maneira especial. O último versículo nesta noite que eu quero deixar para você que está aí fora, e dizer o seguinte: venha, porque amanhã será tarde demais. Faça uma reflexão. Faça uma reflexão por onde você tem andado, o que você tem feito, e diga: Senhor, eu quero voltar para Jesus nesta noite. Outro versículo, aleluia, Hebreus capítulo de número 9, versículo, aleluia, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados do mundo, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam a salvação. Espera a salvação, vem a Ele. Eu e você pertencemos a Ele. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Veja, um relâmpago é rápido. Do mesmo jeito será a volta de Cristo. Eu vejo essa oportunidade, não é, Jesus? Amado Jesus. Aleluia. Coisa boa, né? Glória a Meus Deus. amados irmãos, agradecidos, né, por estarmos aqui. Nós vamos cantar um hino e com isso a gente vai contribuir, certo? Oh, Jesus amado. Nós vamos chorar pelos irmãos que vão nesta noite contribuir com as suas ofertas, porque Deus é o mesmo, né? Oramos, maravilhoso Deus, Pai. Abençoa aqueles que irão ofertar nesta noite, aqueles que não podem, Deus nosso Senhor, pode abrir as portas do céu. Aleluia! E suprir a necessidade, aumentar, abrir, ou mandar o necessário, Senhor. Tu é o dono do ouro e da prata. Tu abençoa a tua igreja que está reunida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Louvar ao Senhor porque Ele é bom, né? Glória seja dada a Jesus. Vamos louvar a Deus. Que Deus é bom. Oh, Jesus amado. Vamos adorar a Ele com o hino de número 400, irmãos. Glória a Deus com o hino de número 400. Aleluia. Glória a Deus. Glória seja dada, glória a Jesus. Glória a Jesus. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, o doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não tem ninguém. Em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação.
morte. Em Jesus estou firmado e forte. Em Jesus meu barco rumo ao norte. Em Jesus eu sempre de vencer. Glória a Deus. Amém? Aprende com Jesus, irmãos. É que nós temos vitória. Não é? Às vezes o mundo se preocupa aí com as coisas, com os seus bens, com as suas riquezas, com toda a sua vaidade. Jesus amado. Mas a igreja confia no Senhor. Né? A igreja confia no Senhor. A Bíblia continua com o nome, vai negar o nome dele. Meus amados irmãos, estamos felizes, né? Porque a Bíblia nos diz que na casa do Senhor há fartura, né? Às vezes a gente doente, mas está alegre, né? Velhice chega, mas a gente continua feliz, né? Muitas vezes as tribulações, as perseguições chegam e nós continuamos felizes, alegres, louvando a Deus, agradecendo a Deus, né? Glória a Deus por estarmos na casa de Deus, né? As coisas, irmão, não deixam de acontecer, não é? Aleluia! Não é de agora não, a gente muitas vezes se preocupa com aquilo que vem, com aquilo que acontece, aquilo que vem ao nosso encontro. Não, a Bíblia nos conta que os profetas sofreram mais do que nós, né? Eles foram perseguidos, foram mortos, né? Aleluia! Mas a igreja do Senhor, ela está continuando. Glória seja dada ao Senhor. Lá, meus amados, em Apocalipse 3, vou apenas dar um versículo. Apocalipse 3 e versículo de número 12. Aleluia! Tem um versículo, meus amados, que nos diz: que Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Não foi isso? É? Muito bem, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Que coisa boa, irmãos! É quando damos lugar a Deus, Ele entrar no nosso viver. Porque quando damos lugar a Deus entrar, aleluia, no nosso viver, Ele faz, aleluia, uma transformação, aleluia. Ele, glória seja dada ao Senhor, nos faz, aleluia, uma nova criatura. Nos faz, aleluia, sentir algo diferente, conforme diz a Bíblia, conforme disse Paulo, a igreja dos Filipenses: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então Jesus, Ele sempre dá uma oportunidade, como deu a nós, como nos ofereceu, aleluia, esta oportunidade. Eis que estou à porta e bato. Aleluia, se você abrir a porta, eu vou palestrar, eu vou conversar. Aleluia, nós iremos trocarmos ideia. Glória seja dada ao Senhor. Meus amados e queridos irmãos, precisamos, aleluia, darmos este lugar para que, aleluia, o Espírito Santo de Deus, ele venha, ache lugar, aleluia, na nossa vida, que ele possa morar. A Bíblia nos diz que Jesus disse, aleluia, se alguém me ama, você é amado do meu Pai. Aleluia, se você der uma oportunidade, aleluia, a meu Pai, nós entraremos, aleluia, na sua casa e faremos
Deus quer que você que está lá fora, aleluia, possa dar uma oportunidade, aleluia, àquele que deu a vida por nós. Aleluia, lá em Atos capítulo, aleluia, de número 4 e versículo de número 12, glória seja dada ao nome do Senhor. O escritor, aleluia, de Atos, ele está nos dizendo: olha, nem em cima do céu, nem embaixo na terra, é dado outro nome entre os homens, a qual podemos ser salvos. Somente Jesus foi aquele que nos ganhou. Somente Jesus foi aquele que veio buscar, aleluia, aquele que estava perdido, aquele que estava ausente. Então, meus queridos, não temos para correr, não temos outro, aleluia, em que possa nos perdoar, que possa, aleluia, transformar, porque Ele, aleluia, é o único que pode salvar, que trouxe liberdade. Por isso que Ele disse aos judeus que criam nele: se vocês verdadeiramente, aleluia, me servir, se vocês verdadeiramente me adorar, se vocês verdadeiramente aceitar a minha palavra, você vai ficar liberto, você vai ficar livre, aleluia. E quem está livre, ele sabe para onde vai. Glória seja dada ao Senhor. Então, meus amados, a oportunidade é esta. Jesus te chama. Venha como está cansado, está oprimido, não sabe a quem deve servir, não sabe a eternidade que vai, aleluia, enfrentar, mas o Senhor te convida para que você enfrente, aleluia, uma eternidade com Ele. Esquecer do reino, como já foi dito, e o seu, aleluia, trabalho vai ter uma recompensa. Esquecendo vem, guarda o que tem, conserva, vem a Jesus, faz com ele uma aliança, se torna uma nova criatura para ter o direito, aleluia, de vida eterna, de vida permanente, na vida, aleluia, daqueles que servem ao Senhor. Se você crê, verdadeiramente serei livre, conhecerei a verdade, e a verdade eu vou libertar. Somente Jesus foi aquele que ofereceu-se por nós. Somente Jesus foi quem tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e nos trouxe a paz. Aleluia! E esta paz você só vai encontrar em Jesus, porque entre os homens, nem em cima, nem embaixo na terra, você vai encontrar outro, somente Jesus. Somente Jesus é aquele que perdoa. Somente Jesus é aquele que dá vida, e vida com abundância. Por isso, em João capítulo 10, aleluia, versículo, aleluia, de número 9, Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, aleluia, entrará e sairá e achará pastagem. Somente em Jesus você é beneficiado. Somente em Jesus você é liberto. Somente em Jesus você tem uma herança, aleluia, no céu. Porque diz a Bíblia que Ele veio preparar o lugar. O lugar está preparado. Então Ele te convida para que você tenha vida. João capítulo 10, versículo 10, aleluia, a Bíblia nos diz que o ladrão só vem para matar, roubar e destruir, aleluia, mas Jesus disse: eu vim para que você tenha vida e tenha uma abundância. Somente Jesus é quem tem vida. Aleluia. Somente Jesus é quem te convida. Olha para você, olha o teu estado, como você está aí. Aleluia! Mas Jesus quer te dar
uma oportunidade. Amém. Glória a Jesus. Graças a Deus, meus amados irmãos, cremos que estamos chegando ao final desse trabalho de Deus nesta noite, mas eu creio que já ouvimos palavras do Senhor Jesus nesta noite, a igreja, e também os ouvintes da palavra de Deus, e também aqueles que estão conectados pelo canal Alex Serafim, com certeza vai ouvir também a palavra do Senhor Jesus Cristo e creia que Deus é fiel. Se estamos enfermos, doentes, estamos diante de um Deus que cura e batiza com o Espírito Santo. Esse Jesus é grande, se nós crermos, Ele pode fazer coisa grande. Mas que Deus em Cristo abençoe a sua igreja nesta noite, a todos nessa localidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos saber, ficar de pé e queremos agradecer a Deus, irmãos, orando ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesta noite, em nome do Senhor, também grato, os pastores que esteve aqui conosco, e até eu esqueci desse irmão Alex, que bênção, irmãos, é bom quando nós podemos estar juntos para glorificar e exaltar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos orar em nome do Senhor Jesus, orando também por aqueles que estão enfermos, que estão em casa e que precisam da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso Deus, Pai que está nos céus, queremos neste momento glorioso e eterno, Pai, te agradecer pela tua palavra, pelos louvores, por tudo que o Senhor Jesus tem concedido nesta noite. Que as bênçãos de Deus alcancem também aqueles que estão em casa, que estão enfermos, que as mãos de Deus possa curar e fazer aquilo que o médico não pode fazer. Nós te pedimos, ó Pai, uma noite de paz, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E abençoe a todos, a paz do Senhor. Amém.